Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Gol de Canela. No vídeo de hoje, o canal presta uma homenagem às memórias de algumas promessas recentes de seleções de base que infelizmente já faleceram. Confere só. Formado nas categorias de base do Academia, um modesto time da cidade de Manizales, o meio-atacante Harlen Santiago surgiu em meados de 2017 como uma futura promessa do futebol colombiano. Rápido, habilidoso e forte fisicamente para sua idade, ele, antes mesmo de ser cogitado em um grande clube colombiano, conseguiu ser presença constante em amistosos da seleção colombiana sub-15 e sub-17, e até chegou a receber propostas de alguns clubes do velho continente. Tudo graças ao talento mostrado em alguns torneios juvenis ao longo da carreira. Mas, infelizmente, no dia 20 de outubro de 2020, a trajetória de Santiago teve um ponto final de maneira trágica. Ainda jogando pelo Academia, o meio-atacante, na época com apenas 18 anos, se sentiu mal durante uma participação em um amistoso e, mesmo levado às pressas a um hospital, não resistiu a uma parada cardíaca, falecendo então ainda na ambulância. Em uma entrevista a um site local dias depois do ocorrido, Henri Maurício, pai do atleta, disse que em 2019, após o filho apresentar algumas tonturas, o levou para fazer uma série de exames e neles nenhuma anormalidade foi encontrada. Além disso, também destacou que Santiago era frequentemente submetido a exames de rotina. Logo, nunca houve a suspeita de problemas de saúde. A morte de Santiago causou uma enorme comoção no futebol colombiano na época e também levantou um debate sobre a importância dos cuidados da saúde dos jovens jogadores. O volante Willy Tabi apareceu para o futebol como um dos grandes talentos da Costa do Marfim. Em 2013, por exemplo, antes mesmo de completar 15 anos, ele já chamou bastante a atenção ao participar do grupo marfinense que disputou a Copa do Mundo Sub-17. 4 anos depois, após se destacar na liga local, voltou a ganhar os holofotes ao receber sua primeira oportunidade na seleção principal. E por fim, em 2019, ganhou uma baita projeção internacional ao ajudar o Atalanta a faturar o campeonato italiano Sub-19. Em resumo, Tabi teve um início de carreira muito promissor. Todavia, a vida do marfinense sofreu uma baita reviravolta ainda no início da temporada 2019-2020. Prestes a subir para o time profissional do Atalanta, ele descobriu um câncer no fígado, e isso o obrigou a se afastar dos gramados por tempo indeterminado. A partir daí, Tabi se afastou da mídia e passou meses fazendo tratamento contra a doença. Mas no dia 23 de fevereiro de 2021, ele não resistiu. Acabou falecendo por complicações do câncer com apenas 21 anos. A confirmação da morte do jogador rendeu uma série de homenagens por parte do Atalanta e também de estrelas do futebol marfinense, como por exemplo Drogba, que destacou o espírito de liderança que Tabi teve ao longo da vida. Em meio a um período de entre-safra do futebol italiano, em meados de 2017, o meia Daniel Guerrini surgiu como uma das grandes promessas da base da Lazio. Habilidoso e bastante técnico, ele despontou como um clássico camisa 10 e já a partir dos 14 anos começou a ser disputado por vários clubes italianos. Não é à toa que ao longo da carreira, além da Lazio, Guerrini transitou também pelas bases do Torino, da Fiorentina e do Spal. Já na seleção italiana, entre 2017 e 2018, ele foi presença constante nas convocações das equipes sub-15 e sub-16, e para muitos, tinha tudo para em um futuro não tão distante, figurar na seleção principal. Porém, no dia 24 de fevereiro de 2021, Daniel Guerrini sofreu um grave acidente de carro na cidade de Roma, e infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos. O meio-campista, que estava prestes a completar 19 anos, tinha na época acabado de ser recontratado pela Lazio, seu clube de coração, e já vivia a expectativa de ser colocado para treinar no time principal. Até hoje, as investigações sobre a causa do acidente fatal ainda não foram concluídas. O caso que nós vamos abordar agora foi, sem dúvidas, um dos que mais ganhou projeção internacional nos últimos anos.
No dia 19 de agosto de 2021, durante a retomada do grupo extremista Talibã à cidade de Cabul, no Afeganistão, o jogador Zaki Anwari, de apenas 19 anos, faleceu ao tentar fugir do país, se agarrando a um avião militar dos Estados Unidos. Infelizmente, pouquíssimas informações sobre a carreira do jogador estão disponíveis na internet. Mas, de acordo com agências internacionais, entre 2018 e 2019, bem no seu início de trajetória, ele serviu em alguns amistosos à seleção sub-16 do Afeganistão e era tratado no país como uma promessa do futebol local. Embora tivesse idade, ele não participou da maior glória das categorias de base do futebol afegão, que foi a classificação para a Copa da Ásia sub-16 em 2019. Nascido na Guiné Equatorial, o lateral Mariano Ondo sempre foi tratado em seu país como um jogador de muito talento. Revelado pela Academia de Futebol do Cano Sport, um time lá da Guiné Equatorial mesmo, ele, a partir de 2017, além de figurar nas convocações da seleção sub-23, já passou a fazer parte também de algumas convocações do time principal do país. No geral, considerando apenas as datas FIFA, ele fez um total de 7 jogos oficiais pela seleção da Guiné Equatorial e já era considerado uma das principais referências da posição. Mas, no dia 14 de setembro de 2022, justamente durante um período de treinamento com a seleção, Mariano passou mal e faleceu antes mesmo de chegar a um hospital. Segundo informações da imprensa internacional, o lateral sofreu uma parada cardíaca e, infelizmente, não foi reanimado a tempo. Dias antes do seu falecimento, Mariano havia assinado um contrato com o Rápido de Bouzas, uma equipe que disputava na época a 4ª divisão espanhola, e no novo clube iria viver sua segunda experiência na Europa. Em 2018, com apenas 19 anos, ele já tinha tido uma rápida passagem pela Macedônia do Norte. E para finalizar, bora para mais um caso que abalou o futebol colombiano. Cria da base do Deportivo Cali, o volante Andrés Balanta sempre mostrou ser um jogador bem acima da média. Presença constante em listas de grandes promessas do futebol sul-americano, ele, ao longo da carreira, se destacou principalmente pelo forte poder de marcação. Também foi figura presente em todas as seleções de base da Colômbia e, entre 2017 e 2019, chegou a participar até de 2 mundiais, um sub-17 na Índia e outro sub-20 na Polônia. Porém, no dia 29 de novembro de 2022, a carreira de Balanta chegou ao fim de uma maneira inesperada para qualquer jogador. Emprestado ao Atlético Tucumã da Argentina, o jogador passou mal durante um dos treinamentos e, apesar do rápido atendimento, não resistiu a uma parada cardíaca, falecendo então com apenas 22 anos. De acordo com veículos de imprensa da Argentina, foram necessários 10 minutos para levar o colombiano ao hospital. Os médicos tentaram reanimar o atleta por 40 minutos, mas não conseguiram salvá-lo.